Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Hoje, vamos mergulhar nas poderosas mensagens que Jesus Cristo enviou às igrejas em Apocalipse. Estas cartas foram escritas para encorajar, corrigir e fortalecer os crentes, e são tão relevantes para nós hoje quanto eram para os primeiros cristãos. As palavras de Jesus revelam seu cuidado profundo e sua justiça perfeita, chamando-nos a um amor renovado e a uma vida de obediência e fé. Mensagem à Igreja de Éfeso. Ao anjo da Igreja de Éfeso, escreva o seguinte: Esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más, e sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa sem desanimarem. Porém, tenho uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembrem do quanto vocês caíram, arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Mas vocês têm a seu favor isto: odeiam o que os nicolaítas fazem, como eu também odeio. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem da fruta da árvore da vida, que cresce no jardim de Deus. Mensagem à Igreja de Esmirna. Ao anjo da Igreja de Esmirna, escreva o seguinte: Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Eu sei o que vocês estão sofrendo. Sei que são pobres, mas de fato são ricos. Sei como aqueles que afirmam que são judeus, mas não são, falam mal de vocês. Eles são um grupo que pertence a Satanás. Não tenham medo do que vocês vão sofrer. Escutem. O diabo vai pôr na prisão alguns de vocês para que sejam provados e sofram durante 10 dias. Sejam fiéis, mesmo que tenham de morrer, e como prêmio da vitória, eu lhes darei a vida. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aqueles que conseguirem a vitória não sofrerão o castigo da segunda morte. Mensagem à Igreja de Pérgamo. Ao anjo da Igreja de Pérgamo, escreva o seguinte: Esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos 2 lados. Eu sei que vocês moram aí onde está o trono de Satanás. Vocês são fiéis e não abandonaram a fé que têm em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto aí em Pérgamo, onde Satanás mora. Mas tenho algumas coisas contra vocês. Há entre vocês alguns que seguem o ensinamento de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer com que o povo de Israel pecasse, dizendo que os israelitas deviam comer alimentos oferecidos aos ídolos e cometer imoralidades. Assim também estão entre vocês alguns que seguem os ensinamentos dos nicolaítas. Arrependam-se. Senão, eu logo irei até aí, e com a espada que sai da minha boca, lutarei contra essa gente. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei do maná escondido, e a cada um deles darei uma pedra branca, na qual está escrito um nome novo que ninguém conhece, a não ser quem o recebe. Mensagem à Igreja de Tiatira. Ao anjo da Igreja de Tiatira, escreva o seguinte: Esta é a mensagem do Filho de Deus, que tem olhos que brilham como o fogo e pés brilhantes como o bronze polido. Eu sei o que vocês estão fazendo. Sei que têm amor, são fiéis, trabalham e aguentam o sofrimento com paciência. Eu sei que vocês estão fazendo mais agora do que no princípio. Porém, tenho contra vocês uma coisa: é que toleram Jezabel, aquela mulher que diz que é profetisa. Ela leva os meus servos para o mau caminho, ensinando-os a cometer imoralidade sexual e a comerem alimentos que foram oferecidos aos ídolos. Eu lhe dei tempo para abandonar os seus pecados, porém ela não quer deixar a imoralidade. Portanto, eu a jogarei numa cama,
onde ela e os que com ela cometem adultério sofrerão horrivelmente. Farei isso agora, a não ser que eles se arrependam das coisas más que fizeram junto com ela. Matarei os seguidores dela, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que conhece os pensamentos e os desejos de todos. Eu pagarei a cada um de vocês de acordo com o que tiver feito. Porém, aí em Tiatira, o resto de vocês não seguiu esse mau ensinamento. Vocês não aprenderam o que alguns chamam de os segredos profundos de Satanás. Afirmo que não porei mais nenhuma carga sobre vocês. Mas, até que eu venha, guardem bem aquilo que vocês têm. Aos que conseguirem a vitória e continuarem a fazer até o fim a minha vontade, eu darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Autoridade sobre as nações, para governá-las com uma barra de ferro e quebrá-las em pedaços como se fossem potes de barro. Eu lhes darei a estrela da manhã. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Mensagem à igreja de Sardes. Ao anjo da igreja de Sardes, escreva o seguinte: P-se e as 7 estrelas. Eu sei o que vocês estão fazendo. Vocês dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos. Acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo, antes que morra completamente. Pois sei que o que vocês fizeram não está ainda de acordo com aquilo que o meu Deus exige. Portanto, lembrem do que aprenderam e ouviram. Obedeçam e se arrependam. Se não acordarem, eu os atacarei de surpresa, como um ladrão, e vocês não ficarão sabendo nem mesmo a hora da minha vinda. Mas alguns de vocês de Sardes têm conservado limpas as suas roupas. Vocês andarão comigo vestidos de roupas brancas, pois merecem esta honra. Aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de branco, e eu não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida. Eu declararei abertamente, na presença do meu Pai e dos seus anjos, que elas pertencem a mim. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Mensagem à igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreva o seguinte: Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Ele tem a chave que pertencia ao rei Davi. Quando ele abre, ninguém fecha, e quando ele fecha, ninguém abre. Eu sei o que vocês estão fazendo. Sei que tem pouca força. Vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. Eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Escutem, quanto àquela gente que pertence a Satanás, aqueles mentirosos que afirmam que são judeus, mas não são, eu farei com que eles venham e caiam de joelhos diante de vocês. E todos eles saberão que eu amo vocês. Vocês têm obedecido à minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência, e por isso eu os protegerei no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro para pôr à prova os povos da terra. Eu venho logo. Guardem o que vocês têm, para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. A pessoa que conseguir a vitória, eu farei com que ela seja uma coluna no templo do meu Deus, e essa pessoa nunca mais sairá dali. E escreverei nela o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que virá do céu, da parte do meu Deus. E também escreverei nela o meu novo nome. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Mensagem à igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva o seguinte: Esta é a mensagem do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que não são nem frios nem quentes, como gostaria que fossem uma coisa ou outra. Mas porque são apenas mornos, nem frios nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Vocês dizem: somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos. Mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro para que sejam, de fato, ricos. E comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos a fim de que possam ver. Eu corrijo e castigo todos os que amo. Portanto,
Levem as coisas a sério e se arrependam. Escutem. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentarem ao lado do meu trono, assim como eu consegui a vitória e agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. As cartas enviadas por Jesus às 7 igrejas da Ásia Menor são um verdadeiro tesouro de sabedoria e advertência para todos nós. Embora essas mensagens tenham sido endereçadas a igrejas específicas em uma época passada, elas carregam lições profundas e atemporais que falam diretamente ao nosso contexto espiritual hoje. Vamos explorar cada uma dessas mensagens e considerar o que elas têm a nos ensinar sobre a nossa própria caminhada com Deus. A igreja de Éfeso era conhecida por seu trabalho árduo e pela sua perseverança. Eles tinham enfrentado desafios e provações e eram incansáveis na defesa da verdade e na luta contra os falsos mestres. Jesus os elogia por sua diligência e por não tolerar os maus. No entanto, ele faz uma crítica profunda. Apesar de sua fidelidade e trabalho árduo, eles haviam perdido o amor que tinham no início. Esta advertência é para todos nós. É fácil nos perdermos nas atividades da vida cristã e esquecer o motivo pelo qual fazemos o que fazemos. O amor por Jesus deve ser o centro de nossa vida e nosso principal motivador. Se nosso serviço a Deus se torna um fardo ou uma rotina, sem o fervor do primeiro amor, precisamos nos lembrar e renovar nosso relacionamento com Ele. Perguntemo-nos: o que temos feito para reacender o nosso amor por Cristo e restaurar o entusiasmo que tínhamos no início da nossa caminhada com Ele? A igreja de Esmirna enfrentava uma grande tribulação e pobreza, mas, Jesus os descreve como ricos. Eles estavam sendo perseguidos e caluniados, mas sua riqueza espiritual era evidente. Jesus encoraja a igreja a não temer o sofrimento que ainda virá, assegurando-lhes que, mesmo diante da adversidade, sua fé e perseverança seriam recompensadas. A lição para nós é clara. Nossa verdadeira riqueza não é medida pelas posses materiais ou pela falta de dificuldades, mas pela riqueza espiritual que possuímos em Cristo. Mesmo quando enfrentamos provações e somos confrontados com injustiças, somos chamados a manter a fé e a fidelidade. Devemos refletir sobre nossa própria vida e nossa resposta às adversidades. Estamos dispostos a permanecer firmes na fé, mesmo quando os tempos são difíceis? Pérgamo era uma cidade onde o paganismo e a idolatria estavam profundamente enraizados, e a igreja ali estava localizada no coração desse ambiente hostil. Apesar de sua lealdade a Cristo, alguns membros da igreja estavam sendo influenciados pelos ensinamentos corruptos de Balaão e dos Nicolaítas, que incentivavam práticas imorais e a adoração de ídolos. Jesus os adverte a se arrependerem dessas práticas e se afastarem do erro. É uma chamada à pureza e à separação do que é corrupto e pecaminoso. Devemos examinar nossas próprias vidas e comunidades. Estamos permitindo que práticas e ensinamentos duvidosos se misturem com a verdade do Evangelho? Como estamos combatendo as influências negativas que tentam desviar nossa fé e integridade? A igreja de Tiatira era conhecida por seu amor, fé e serviço, mas também por tolerar Jezabel, uma falsa profetisa que conduzia os membros à imoralidade e à idolatria. Jesus a adverte severamente, afirmando que ele a lançará em uma cama de sofrimento, junto com seus seguidores, a menos que se arrependam. Esta mensagem nos desafia a não tolerar o pecado e a heresia dentro da igreja. É crucial discernir e confrontar o que é falso e prejudicial. A tolerância ao erro pode levar à corrupção espiritual e ao afastamento da verdade. Perguntemo-nos: estamos permitindo que falsas doutrinas e práticas prejudiciais prevaleçam entre nós?
Como podemos proteger a pureza do ensino e a integridade moral da nossa comunidade? Sardes tinha a reputação de estar viva, mas Jesus revela que, na verdade, estava morta. Eles estavam vivendo uma ilusão de espiritualidade, com um exterior ativo, mas sem vida real e vitalidade espiritual. Jesus os chama a acordar e fortalecer o que ainda resta, e a se arrepender de sua condição. Isso nos leva a considerar a autenticidade da nossa vida cristã. Podemos estar envolvidos em atividades religiosas e manter uma boa aparência, mas isso não garante que estamos espiritualmente vivos. Precisamos fazer um exame profundo de nossa vida espiritual. Estamos verdadeiramente vivos em Cristo ou estamos simplesmente seguindo uma fachada? A Igreja de Filadélfia foi elogiada por sua fidelidade apesar de suas limitações e dificuldades. Jesus prometeu abrir uma porta para eles que ninguém poderia fechar e os proteger durante a hora de provação que viria sobre o mundo. A fidelidade deles era um testemunho de sua devoção a Deus. A lição é sobre a importância de ser fiel em meio a limitações e adversidades. Mesmo que sejamos poucos e pareçamos ter pouca influência, a fidelidade a Deus e a obediência à sua palavra são o que realmente conta. Como estamos respondendo ao chamado de Deus para permanecer fiéis? Estamos confiando em sua promessa de nos proteger e nos abençoar por nossa fidelidade? Laodiceia é uma das igrejas mais críticas, pois Jesus a descreve como morna. Eles eram complacentes e autossuficientes, acreditando que tinham tudo o que precisavam, mas na realidade eram espiritualmente pobres, cegos e nus. Jesus os exorta a buscar a verdadeira riqueza espiritual e a se arrepender de sua mornidão. Este é um chamado para confrontar a apatia e a complacência em nossa vida cristã. A mornidão espiritual é perigosa, pois nos impede de experimentar a plenitude da vida em Cristo. Precisamos despertar e buscar uma fervorosa devoção a Deus. Perguntemo-nos: estamos satisfeitos com uma fé morna ou estamos buscando uma vida cristã vibrante e apaixonada por Cristo? Agora, convido cada um de vocês a se examinar à luz dessas mensagens. Qual igreja mais reflete a sua realidade espiritual? Estamos vivendo a fervorosa fé da Filadélfia ou a mornidão de Laodiceia? Estamos lutando contra as influências corruptoras como Pérgamo e Tiatira ou permitindo que o erro prevaleça? Estamos fazendo apenas aparências, como Sardes, ou vivendo uma verdadeira vida em Cristo? Estamos enfrentando as adversidades com a coragem e a riqueza espiritual de Esmirna, ou nos deixamos desviar pelo erro como Éfeso? Que possamos, cada um de nós, tomar essas mensagens a sério, fazer um sincero exame de consciência e nos voltar para a verdade de Deus. Que possamos nos arrepender onde for necessário, renovar nosso fervor e viver de acordo com a vontade de Deus. Que o Espírito Santo nos guie e nos capacite a viver de maneira que glorifique a Deus e que sejamos testemunhas vivas da sua verdade e amor. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça em nossa caminhada com Ele. Cada uma dessas cartas revela um aspecto crucial de nossa caminhada espiritual e nos desafia a examinar nossas vidas à luz da Palavra de Deus. Queremos juntos buscar a orientação divina para aplicar essas lições em nossas vidas e experimentar uma verdadeira transformação. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te adoramos e te exaltamos pelo teu amor incomensurável e pela tua graça abundante. Ao refletirmos sobre as mensagens de Jesus às 7 igrejas, pedimos que o teu Espírito Santo nos conduza a um entendimento mais profundo e nos ajude a aplicar essas verdades em nossas vidas diárias. Desejamos ardentemente ser tocados, renovados e transformados por ti. Em relação à igreja de Éfeso, sabemos que ela era conhecida por seu trabalho árduo e perseverança, enfrentando provações e combatendo falsos mestres. Jesus elogiou sua diligência, mas também fez uma crítica profunda. Apesar de sua fidelidade e esforço, eles haviam perdido o fervor do primeiro amor.
Senhor, pedimos que nos ajudes a reavivar o nosso amor por Ti, a paixão que tínhamos quando Te conhecemos pela primeira vez. Não permita que nosso serviço a Ti se torne uma mera rotina ou um fardo. Ajuda-nos a lembrar do entusiasmo do nosso início e a renovar nosso relacionamento contigo. Dá-nos um coração puro e fervoroso, cheio de amor e devoção. Senhor, que possamos fazer mais do que apenas manter as aparências. Que nosso amor por Ti seja o centro de todas as nossas ações e motivações. Para a igreja de Esmirna, que enfrentou grande tribulação e pobreza, mas era rica espiritualmente, nós Te agradecemos por Sua promessa de recompensa para aqueles que permanecem fiéis mesmo em meio à adversidade. Senhor, ajuda-nos a ver além das circunstâncias materiais e a encontrar nossa verdadeira riqueza em Ti. Quando enfrentamos provações e injustiças, dá-nos a força e a coragem para manter a fé. Não permitas que nossa confiança em Ti seja abalada pelas dificuldades. Ensina-nos a ser como Esmirna, ricos em espírito e fielmente comprometidos contigo, mesmo quando as coisas parecem sombrias. Em relação à igreja de Pérgamo, que estava localizada no centro de um ambiente de idolatria e paganismo, pedimos que nos protejas de influências corruptoras e falsas doutrinas. Senhor, ajuda-nos a discernir e a rejeitar o que é contrário à Tua verdade. Fortalece-nos para combater qualquer erro e manter a pureza do Evangelho. Dá-nos a coragem para confrontar e corrigir o que é falso e a integridade para permanecer firme na verdade. Pedimos que Tu nos mostres qualquer influência negativa que possa ter se infiltrado em nossas vidas e comunidades e que nos concedas a sabedoria e a força para resistir a essas influências e permanecer fiéis à Tua palavra. Para a igreja de Tiatira, que demonstrava amor e serviço, mas tolerava a influência corruptora de Jezabel, pedimos que nos ajudes a não tolerar o pecado e a heresia em nossas vidas e nas nossas comunidades. Senhor, dá-nos discernimento para identificar e confrontar o que é falso e prejudicial. Ensina-nos a proteger a pureza do ensino e a integridade moral da nossa comunidade. Que possamos estar atentos às falsas doutrinas e práticas prejudiciais e que, se necessário, tomemos medidas para corrigir e restaurar o que está errado. Damos-Te graças pela Tua justiça e pedimos que Tu continues a guiar-nos para que possamos andar em integridade e verdade. Em relação à igreja de Sardes, que tinha a aparência de estar viva, mas estava espiritualmente morta, pedimos que Tu nos ajudes a acordar e a fortalecer o que ainda resta em nossas vidas espirituais. Senhor, não nos deixes viver uma ilusão de espiritualidade, mas que possamos buscar uma verdadeira vitalidade em nossa caminhada contigo. Examina nossos corações e revela qualquer área onde tenhamos sido mornos ou complacentes. Dá-nos a coragem para nos arrepender e buscar uma renovação real em nossa fé. Que possamos nos afastar da fachada e buscar uma autenticidade genuína em nossa vida cristã. Para a igreja de Filadélfia, que foi elogiada por sua fidelidade apesar das limitações e dificuldades, pedimos que nos ajudes a permanecer fiéis e obedientes a Ti, mesmo em meio a desafios. Senhor, abre portas para nós que ninguém possa fechar e protege-nos durante os tempos de provação que virão. Dá-nos a força para permanecer firmes e a confiança em Tuas promessas. Que possamos, como a igreja de Filadélfia, ser fiéis em meio às limitações e adversidades e confiar na Tua proteção e bênçãos. Que nossa fidelidade a Ti seja um testemunho de Sua grandeza e amor. Finalmente, para a igreja de Laodiceia, que era descrita como morna e complacente, pedimos que Tu nos despertes do estado de apatia e autossuficiência. Senhor, mostra-nos onde estamos cegos e ajuda-nos a buscar a verdadeira riqueza espiritual que vem de Ti. Dá-nos a visão para enxergar nossas necessidades espirituais e o desejo para buscar uma vida cristã vibrante e apaixonada. Não permitas que nos contentemos com uma fé morna, mas que busquemos ardentemente uma relação fervorosa contigo.
Senhor, ao refletirmos sobre essas mensagens, pedimos que cada um de nós faça um exame sincero de nossa caminhada espiritual, que possamos identificar onde nossas vidas se alinham com essas advertências e promessas e responder com arrependimento e renovação, que possamos buscar a Tua verdade e viver de acordo com a Tua vontade, sendo testemunhas vivas do Teu amor e da Tua verdade. Nós te agradecemos por Tua paciência e misericórdia e pedimos que Tu continues a nos guiar e a nos fortalecer enquanto buscamos viver para Ti. Que o Espírito Santo nos capacite a viver uma vida que glorifique o Teu nome e que sejamos um reflexo verdadeiro da Tua graça e verdade. Em nome de Jesus Cristo, oramos. Amém.